Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela misericórdia e graça de Deus, a qual me foi concedida. Hoje eu vou estar falando uma palavra do Senhor nosso Deus, de uma igreja que também era candeeiro do Senhor. Não fazia parte das igrejas do Apocalipse, mas era candeeiro do Senhor. Assim como muitas igrejas hoje, as que aprouve ao Senhor, são como um candeeiro dele. E essa igreja a qual eu vou falar é a igreja de Corinto. Era uma igreja que o Senhor amava aquele povo. O apóstolo Paulo dava vida, se possível, pelo aquele povo em oração, em ensinamento. Mas, como diz, eles não sabiam se conduzir sozinhos e achavam que sabiam. Então, era uma igreja que era um candeeiro, mas era carnal. E aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, vamos ler agora, mas antes eu quero fazer uma prévia. Mostra o apóstolo Paulo, ele na verdade muito zangado com aqueles cristãos, porque tinha feito tanto por eles, ensinado a verdade, mas eles não tinham crescido espiritualmente. E cristão carnal, como diz, ele é considerado carnal por várias razões, mas uma delas é porque quer permanecer sendo como uma criança. Ou seja, quer permanecer, como diz, fazendo o que bem quer e querendo ainda que Deus aceite. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse num certo versículo: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas logo que passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Então quer dizer, há um tempo para todas as coisas. E o tempo para buscar maturidade cristã, para buscar a presença de Deus, para crescer espiritualmente, para procurar ser uma pessoa melhor a cada dia, para procurar se enveredar na vontade do Senhor Deus, para se desvencilhar da velha criatura e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para caminhar e se tornar no calibre de um filho de Deus. Então, como diz, nós temos que nos esforçar para isso. E era isso que o apóstolo Paulo, e por que não dizer o Senhor Jesus, esperava daquela igreja, mas eles ainda não tinham alcançado essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer nas Escrituras: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo?
apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor Deus é que dá o crescimento. Aqui diz, glória a Deus. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores do Senhor nosso Deus. Vocês são a lavoura do Senhor Deus e edifício do Senhor Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, verdadeiro alicerce para tudo e para a vida. Aqui, se alguém constrói sobre este alicerce, usando outro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa pelo fogo. Vocês não sabem que são o santuário do Senhor Deus e que o Espírito Santo do Senhor Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário do Senhor Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos do Senhor Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vista, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e o Senhor e Cristo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na narrativa do texto, eu só quero destacar um versículo. O versículo 11 e 12, que diz, portanto, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo, o que provará a qualidade da obra de cada um. Então aqui eu abro um grifo para também falar qual é o fundamento da sua vida. É o Senhor Jesus Cristo? É de verdade?
Porque tem pessoas que o alicerce da vida delas não é o Senhor Jesus Cristo, mas são suas conquistas, é a sua própria vanglória, é ouro, é prata, como diz aqui, é feno, palha, ou seja, coisas que são fúteis, são certezas vazias, tolices. E aí quando vem o fogo, que é o quê? Quando vem uma grande provação, quando vem uma grande tribulação, aí eu pergunto, essas coisas vão te ajudar a escapar? Vão te fazer subsistir? Vão continuar de pé? Porque tem gente que confia na sua riqueza, mas, como diz, de repente tem hoje, amanhã não tem. E vocês sabem disso. Tem gente que se confia nas suas formaturas, porque são pessoas de alta formação. E eu digo, na hora da doença, da dor, como diz, de um diagnóstico incurável, a tua posição vai salvar a tua vida? Então é nisso que eu quero dizer. Esse fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, ele não é apenas somente o fundamento da igreja, como ele disse a Pedro. Mas o Senhor Jesus deve ser o fundamento para toda a nossa vida, porque sem ele nada podemos fazer. Sem ele estamos irremediavelmente perdidos. Sem ele, como diz, só estamos no carnal, na vida humana, no material, mas nunca no lado espiritual. Pense nisso. Então, entrando em comentar o texto, a igreja de Corinto, uma igreja a qual, como diz, foi fundada pela graça do Senhor nosso Deus. E neste capítulo 3, o apóstolo Paulo ele está um pouco zangado, entristecido, e por que não dizer de certa forma frustrado, mas não desesperançoso. Porque ele disse, é como se ele dissesse, eu vim visitar vocês para ver como vocês estão, e eu esperava de vocês melhor. Eu esperava que vocês tivessem crescido espiritualmente. Eu esperava que vocês estivessem maduros. Eu esperava que vocês tivessem prevalecido bem na fé, nos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que eu estou vendo aqui é que vocês continuam como crianças em Cristo, carnais. Ou seja, não é os anos de evangelho, não é, como diz, a carteira de função que tenha na igreja que vai mostrar a maturidade ou vida com Deus e vai salvar. Não é dons que vai confirmar que você está salvo. Não. Isso são acrescentos. Porque o que mostra se a pessoa é um cristão e que tem se desenvolvido, seja como cristão, seja como uma pessoa que quer fazer o bem, é quando essa pessoa se torna cada vez melhor. Ela vai crescendo, igual subindo uma escada, de degrau em degrau, é devagar, mas ela está avançando, ela não está retrocedendo, ela está indo, ainda que às vezes se arrastando, ainda que às vezes com muita dificuldade, mas está crescendo, e não diminuindo, e não se atrofiando, e não ficando aquela pessoa incrédula, carnal, aquela pessoa
que diz assim: seja o que Deus quiser, o amanhã pertence a Deus. E na verdade são desculpas de frustração quando se trata da vida espiritual. Porque não é, como diz, depende da nossa parte. E se eu digo, se Deus quiser, ou seja lá, o amanhã, eu estou, em outras palavras, dizendo assim, quer saber? Como diz, por mim tanto faz. Por mim, eu não me esforço mais. Mas aí é que tá. Volte a se esforçar. Volte a crer no Senhor, porque senão, como diz, você sabe que a vida, como diz, não vai estar boa pro teu lado não enquanto vida. Imagina após vida. Então o apóstolo Paulo, ele começa a repreender fortemente aquelas crianças em Cristo. Dizendo assim: eu dei a vocês leite, e quando eu vim aqui para dar um alimento mais sólido para vocês crescer, eu não posso, porque vocês ainda precisam de leite. Ou seja, tem gente que está na igreja, eu vou dar um exemplo. Aí ouve palavras de bênção, de vitória, glória a Deus, se alegra. Mas se for dar uma palavra doutrinária, falar do Apocalipse ou falar contra o pecado, aí a pessoa já se amua, pensa que é consigo mesmo, e ainda que seja consigo mesmo, ainda acha ruim. E ao invés de agradecer que Deus está falando com ela para ela se consertar, mas esse cristão é nevrálgico, como quem diz, não me toque. Pronto. Então aí é a mesma coisa de ser como uma criança em Cristo, que não tem ainda o suporte para ouvir certas coisas, uns pela resiliência, outros pela ignorância, e outros porque de fato, como diz, a mente não procurou ler a palavra, não procurou estar na presença de Deus e se desenvolver para aprender as profundidades das riquezas do Senhor nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo destaca pontos fortes. E o primeiro é a conduta daqueles cristãos. Por que eles eram carnais? Em primeiro lugar, porque não estavam preparados para receber alimento mais sólido, como por exemplo um feijão. Eles só podiam tomar leite. Vamos dizer assim, no sentido figurado. Eram meninos em Cristo. Ou seja, o que faz um menino, uma criança, quando fica com raiva? Ela faz birra. E aqui o apóstolo Paulo disse a eles: vocês, como diz, estão inchados. Porque aqui falando sobre a igreja de Corinto, como diz, o apóstolo Paulo não para só no capítulo 3, não, ele vai direto. E aí, se vocês for ler no capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer: vocês estão inchados. Ou seja, cheio do eu, cheio de si, cheio de razões. E na verdade, como o Senhor Jesus disse a Laodiceia, estão pobres, cegos e nus, e miseráveis também. Então, como diz, eles estavam inchados, ou seja, qualquer coisa é desses que dizem assim: não venham mais à igreja. Qualquer coisa é desses que dizem assim: não, eu não vou estar mais nesse grupo, porque quer ser adulado, quer ser adulada, porque, como diz, quer ser reconhecido, reconhecida, visto, vista. Aí quando não é, aí se ofende. Isso é coisa de criança, minha gente. Aqui, crianças às vezes faz bagunça, faz, e esses crentes estavam numa desordem terrível. Terrível, mas terrível. Como diz aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo disse: porque vocês são carnais? Porque visto que a inveja
a divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo segundo os mundanos, vocês cheios de inveja. Aí aqui diz, e outra coisa, estava havendo um partidarismo na igreja, assim, criado, que os cabeças nem sequer sabiam, assim, que estava havendo aquele partidarismo. E que causava divisões na igreja, porque uns diziam assim, eu sou de Paulo. O outro dizia, eu sou de Apolo. E o outro dizia, eu sou de Pedro. Aí o apóstolo Paulo disse, venham cá vocês, o que é que vocês estão pensando da vida, hein? Por acaso Pedro, Apolo e eu, morreu por vocês? Fez assim, esse grande ato assim por vocês? Para vocês estar assim nesse tipo de confusão toda? Que é isso? O apóstolo Paulo estava querendo dizer a eles, que desordem é essa? Que bagunça! Pronto, uma criança, ela não faz, às vezes, uma criança arteira, ela não faz arte, para a gente não dizer que é bagunça. Pois esses aqui, adultos, estavam fazendo bagunça mesmo. E não é só no capítulo 3, se vocês forem ler mais adiante, ó igreja que deu trabalho para o apóstolo Paulo e para o Senhor Jesus. É a mesma coisa de nós hoje, nós damos um trabalho para o Senhor Jesus, que Ele tem tido tanta misericórdia de nós que eu sou imensamente agradecida. É assim. Aí aqui, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha aqui minha gente, eu comecei o alicerce, como quem diz, comecei a evangelizar vocês e fundei a igreja. Aí veio Apolo para regar, ou seja, para continuar o trabalho para vocês se manterem em Cristo. Mas o Senhor é que morreu por vocês e deu crescimento, e dá. Mas acontece que vocês, nem, como se dissesse, nem cresceram tanto e nem quiseram crescer, minha gente. E era uma igreja cheia de dons? Era. Mas ao mesmo tempo era uma igreja que um se levantava contra o outro para ir para a justiça. Era uma igreja do Senhor Deus? Era! Mas pensa uma bagaceira dentro dessa igreja, onde estavam permitindo, como diz, imoralidade, como o apóstolo Paulo protesta no capítulo 5, ele fala da imoralidade, que era um lá que tinha possuído a mulher do pai. E o povo estava calado por isso mesmo. Tá nem aí. Nem aí, nem ia chegando. É assim. Só faltava chamar o diabo para dentro. Então, esse povo andavam num comportamento imaturo, na bagunça, na imaginação má. O Senhor fala que às vezes criança, Provérbios 22:15, a estultice está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. E que, como diz, seja uma boa ação ou um mau comportamento numa criança, a gente vê desde ela pequena. Está escrito, é observado isso nas Sagradas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, segunda razão porque esse povo aqui estava no leite, porque eles, como diz, tolerando o pecado dentro da igreja, não queriam crescer. Uns diziam assim, sou de Paulo. Outro dizia, sai para lá, sou de Apolo. Outro dizia, sou de Pedro. Porque Pedro, como diz, é judeu por natureza, ou seja, representando legalidade. Eu sou de Paulo, ou seja, representando o quê? O inovador, porque Paulo foi levantado pelo Senhor, como diz, para ser, pregar para os gentios. E era o quê? Ele era, a mente dele ir além, mas não era inovador, inventando coisa humana, não. Ele era inovador assim, de ser, como diz, de dizer que
Maior do que a lei era o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo tinha cumprido a lei e era o fundador dessa igreja aqui abençoada, que está em Atos capítulo 18, versículo 8 ao 11. Aí os outros que diziam, eu sou de Apolo. É porque Apolo era um grande pregador, eloquente, fervoroso, filósofo, chamado também de doutor Apolo, mas até o doutor Apolo teve um momento que ele teve que ser instruído por Áquila e Priscila. Algumas coisas acerca do Senhor Jesus Cristo. E os outros diziam, eu sou de Cristo. Ou era de Cristo, mas estava se levantando contra o próximo para botar na justiça. Sem razão, por razão fútil. Era de Cristo, mas estava lá, tudo sendo carnal e, como diz, tudo inchado. Quando o apóstolo Paulo foi falar com eles, todos, como diz, cheios de dons, mas naquela meninice, na indecência, na falta de ordem. Então, como diz, e os de Cristo diziam assim, sai para lá, eu sou de Cristo, ou seja, entendeu que a igreja era fundada em Cristo, mas eram exclusivistas, ou seja, olhavam para os outros assim, e se achavam melhor do que os outros, e na verdade estava tudo na mesma panela, tudo na mesma congregação, tudo, como diz, no mesmo barco, mas se achavam grande coisa. Oh, que situação difícil. Como a gente dá trabalho ao Senhor Jesus, meu Deus do céu. Eles andavam, como diz, não passavam do leite. Tem gente que é assim, não quer passar do leite. Crê num pensamento ecumenista de que o Senhor Jesus vai vir, vai libertar, vai salvar todo mundo, que não tem esse negócio de inferno, que ninguém vai para o inferno, que não precisa, como diz, ninguém pagar o preço como diz, de nada, porque ninguém consegue, como diz, buscar santificação. E eu desconheço esse pensamento, sabe? Porque ele é bastante assim, vamos dizer, como diz, amacia muito o ego de pessoas que assim tá dizendo, tá vendo aí, eu não preciso fazer esforço, eu vou ser salvo mesmo. E na realidade a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E outra coisa, que dentro de você não tenha raiz de amargura, porque se tiver você não vai ver o Senhor também não, você vai pra chorar e ranger de dentro. Aí o povo inventa essas coisas, como diz, linha teológica, eu digo sim, tem várias, e essa é a liberal, como diz, onde isenta o ser humano de qualquer responsabilidade, e na realidade o ser humano tem a sua responsabilidade, que é honrar e adorar o Senhor Deus, procurar viver a sua vida da melhor maneira possível, como diz, fazer do Senhor Deus o primeiro lugar da sua vida e se lembrar que somos feitura dele, criados por ele para as boas obras, para andarmos nelas, e que o Senhor, apesar desse corpo ser mortal, corruptível ou adoecer, mas o Senhor tinha um propósito e tem, que está de pé, que é fazer deste corpo físico templo e morada do Espírito Santo. Mas os cristãos de Corinto, como diz, queria cada um viver do mesmo jeito e com aquele partidarismo na igreja. E o Senhor não gosta de divisão, não. Divisão, facção, tá dentro da lista de Gálatas 5, e pode ler dali, versículo 22 em diante, fala sobre a lista das obras da carne. É bem assim. Então, os cristãos de Corinto, o Senhor Jesus amava eles, sim, porque o apóstolo Paulo disse no final da carta, era a igreja do Senhor, era, mas em outras palavras, porque eu não acho uma mesmo, mas pense a bagaceira que era. É como hoje, sabe? Tem igreja aí que faz tanta coisa aí. Como diz, hip hop, como hip hop dentro. Como diz, festa junina dentro. Como diz, pagar não sei quanto para poder
participar de uma campanha. Como diz, é tanta coisa, sabe? Tanta heresia, tanta inovação, tanta coisa esquisita que não está na Bíblia, que o Senhor abomina, porque a sua casa é lugar para adorar a Ele, respeitar a Ele, não lugar para acrobacias, nem outras coisas que eu não quero nem dizer aqui. É uma verdadeira bagaceira. Pronto, os cristãos de Corinto. Mas aí quem estiver fazendo parte da bagaceira, se a gente for falar, dizer, olha, a Bíblia diz assim, 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 ó. A Bíblia está dizendo, meu filho, a pessoa se aborrece, a pessoa se enche, a pessoa não quer saber, a pessoa diz, não, é fanatismo demais. Não, é legalismo demais. Legalismo, fanatismo e a palavra de Deus são três coisas que são absolutamente diferentes. Legalismo é aquela pessoa que não abre mão de certos conceitos na mente que às vezes são conceitos carnais. E que o foco desta pessoa não é Cristo, mas é ter adeptos que sejam iguais a ele, que ele ou ela seja assim, o cabeça de tudo. Pronto, isso é legalismo. Como diz que não reconhece a graça de Deus, que não reconhece o amor, que é uma certa exigência tão alta, mas tão alta, que nem os próprios adeptos conseguem atingir. Então tem o legalismo, tem a libertinagem, que vai além da liberdade, que liberdade também é outra coisa. Liberdade é a pessoa ser livre em Jesus, mas todo livre sabe que no mundo existem regras. Regras as quais fazem parte para o nosso bem. Por exemplo, eu sou livre no Senhor Jesus, mas se eu quero permanecer livre, por exemplo, longe assim de possessão demoníaca, dessas coisas, quem uma vez foi liberto e que tem testemunho forte para contar, deve estar na presença do Senhor Jesus. É uma regra, mas como diz, faz parte da salvação, da vida eterna. Aí tem outros que diz assim, não, isso é fanatismo. Fanatismo já significa assim, buscar as coisas espirituais, mas tem que ler a Bíblia, tem que ter o equilíbrio, porque se for só assim, só para querer buscar assim, orar as coisas lá de cima, assim, aí acaba espiritualizando as coisas mesmo, assim. Aí não pode, tem que ver o que a Bíblia diz. Então, como diz, a verdadeira espiritualidade é essa. É eu buscar a presença do Senhor em jejum e oração, gosto muito de orar, pensar nas coisas lá do alto, sim, mas eu não posso deixar de ler a Bíblia. Porque senão eu vou estar dando visão, revelação, falando coisas que não estão na Bíblia. E o que não está na Bíblia, o Senhor não iria revelar coisas além da palavra de Deus. Ele pode, como diz, falar por alguém, para outro assim, para ter cuidado, ou que o Senhor tem grandes coisas, sim, mas estou falando na questão doutrinária, o Senhor Jesus não iria acrescentar o que já está na Bíblia. Então, como diz, cuidado com o fanatismo. Já o problema de Corinto, como diz, não era nenhum desses, era a carnalidade, a falta de freio, era a permissividade para o pecado, eles se achavam super crentes, super poderosos, porque tinham dons, mas eu já disse que dom não salva ninguém. Porque se o portador não tem uma vida condizente com a palavra de Deus, ele pode até ser usado por Deus, mas não tem salvação. Quer um exemplo? Balaão. Balaão, a natureza dele porque queria ser agoreiro. Ele queria ser daqueles que fosse pago para lançar gouro, maldição em lugares ou pessoas, mas sendo pago, claro, que ele não trabalhava de graça. E aí, porque ele não era bobo.
Mas o Senhor insistiu com ele e disse: olha, não inventa de amaldiçoar o que eu já abençoei. Você não vai fazer isso. Eu vou abrir a sua boca. Ou seja, o Senhor queria que ele fosse profeta. E ele queria ser agoureiro. Aí ele foi profeta porque o Senhor, Deus, foi tão extremo com ele, que a Bíblia diz que ele subiu em cima de uma jumenta, e ele ia por um caminho e a jumenta por outro, e a coisa ficando estreita, ficando opressa. De repente a jumenta parou, ele vai, bate na jumenta, irado com a jumenta, e a jumenta, o Senhor milagrosamente faz ela falar em português não, na língua dele, e dizendo assim: por acaso, o que é que eu fiz em você para você me bater? Por acaso eu já desobedeci alguma vez? E ele falando com a jumenta assim, como diz, estando absolutamente desapercebido de que era um milagre, algo sobrenatural, que Deus estava querendo chamar a atenção dele, e ele estava desapercebido disso, porque estava falando com a jumenta de uma forma como se estivesse falando com gente, normalmente. Mas aí a jumenta foi mais obediente do que o profeta, viu? Porque a jumenta, como diz, o Senhor deu a visão a ela do anjo do Senhor com a espada. Ela parou. E o outro cego, porque a mente estava nebulosa, oscilante para outras coisas. Aí não viu o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse: eu só não matei você e nem a sua jumenta porque ela parou. Ela parou no caminho. Mas o Senhor já disse: você não vai amaldiçoar Israel, você vai abençoar. E você, como diz, não vai aceitar suborno de dinheiro algum. E ele fez isso, mas depois lá na frente, ele quis ser o que quis, e aí, como diz, o prêmio da injustiça, ele teve, e no final das contas, como diz, não teve a bênção do Senhor nosso Deus, e não teve a salvação, com certeza. Então, um cristão, criança, ele é sempre daquele que não me toque. Não aceita essa palavra não, eu só aceito bênção do céu. É aquele cristão que só vive pedindo 24 horas para o povo estar orando por ele, e ele não ora nem por si nem por ninguém. É aquele cristão que só quer saber das bênçãos. É aquele cristão que, como diz, não ora, não lê Bíblia, não faz nada na vida. E aí quer que Deus abençoe. O Senhor é tão bom que abençoa dando a vida, e ele ainda acha ruim e fica perguntando por que Deus não abençoa ele ou ela. É assim. Então o povo passou 40 anos no deserto. Por quê? Porque se enalteceram, foram endurecidos, provocaram o Senhor nosso Deus. O Senhor libertou Israel desde o início. Há um versículo que ele diz: desde o início que eu faço bem esse povo, mas esse povo sempre prevaricava contra mim. E aqui Corinto era outro povo, era um povo gentílico, mas que tinham noção de quem era o Senhor Jesus Cristo, foram ensinados. Mas acontece que o apóstolo Paulo, quando chegou lá, ficou decepcionado, como eu já disse. Olhou como quem diz assim: eu esperava mais de vocês, mas vocês estão, como diz, a verdadeira bagaceira mesmo. Então aqui, outra razão, porque esses cristãos, eles eram carnais. Primeiro eu já falei, porque eram relutantes em aprender as coisas do Senhor e não passaram do leite, ainda estava no leite. A segunda razão, porque eles viviam, como diz, brigando entre si, e tudo cheio de dom, e ao mesmo tempo brigando, e ainda mais, terceiro ponto, fizeram partidarismo dentro da igreja. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, outro é de Cristo, e lá, e aquela coisa toda. E o apóstolo Paulo enfatiza que o Senhor Jesus Cristo é o único fundamento, seja da vida, da família, seja da igreja, é o Senhor Jesus Cristo.
Cristo é o cabeça, é a cabeça, o cabeça não é a cabeça, ou seja, quando fala a cabeça, significa que é única, é insubstituível, não é como cabeça de um grupo, de um bando e de repente é substituído, não, é a cabeça, ou seja, daquele corpo, daquela igreja que é comparada como um corpo, é a cabeça. E os corintios estavam, com certeza, fazendo algo que, tipo assim, ei, a mão dizendo na perna, eu não preciso de você, tá? Porque eu sou mão, sai fora. Aí o dedo do pé dizendo, como diz, o pé dizendo ao dedo do pé, olha, eu não preciso de você, sai daqui. Tem cristão que é assim, diz, eu não preciso de você, saia daqui. E na realidade, tira o dedo maior do pé para tu ver se tu tem equilíbrio para andar. Tira a perna para ver se tu fica de pé. Então o que eu quero dizer é, todos nós somos valiosos e somos necessários. Como diz na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos do Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça, o fundamento, a pedra de esquina. Como diz o mestre, pai das luzes, pastor principal, bispo das almas, o eu sou que sou, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem a igreja, o mundo, o globo terra na palma das mãos, mas ele diz, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, eu fico olhando assim para cada um e sei, conheço muito bem, percebo quem é você, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz o apóstolo Paulo, falou também para aquela igreja que a obra de cada um, ou seja, o que cada um como igreja, porque igreja tem igreja templo, sim, é a vontade de Deus, é para congregar, porque Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz, ao 25, fala assim, congregai, visto que não abandone vossa congregação, como é costume de alguns, visto que vai se aproximando aquele grande dia. Aí tem gente que diz, não vou congregar não, é pra lá. Um é assim, o outro é assim, o outro é daquele jeito. Não gostei daquele louvor, não gostei daquele pastor, não gostei daquela doutrina, não gostei disso. Vem cá! Tu é perfeito por acaso? Como diz uma certa falácia por aí. Qual a dimensão que você tá? O que é que você procura? O que é que você quer? Quer perfeição? Acha não, minha gente. Perfeição não há. Mas também não é ocasião para dar ocasião à libertinagem e à carne. Mas também lugar perfeito não há. Mas tem que congregar. Aqui diz, eu vou ler, que eu gosto de dizer o versículo certo. E às vezes a mente falha. Hebreus 10, 25. Pelo que não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Vede que vai se aproximando aquela grande hora, aquele grande dia. Então tem que congregar. No templo, Aí a igreja, templo físico. Por quê? Qual é o fundamento dela? Para que ela foi criada? Ela foi criada e fundamentada pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele disse a Pedro, eu sou a pedra angular, a pedra principal, sobre esta pedra que sou eu,
edificarei, que quer dizer construirei a minha igreja, e sendo realmente minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o templo físico foi criado para quê? Para adorar o Senhor Deus, para aprendermos a sua palavra, para estarmos em comunhão, aprender sobre comunhão, e o Senhor trabalhar em nossa vida para termos salvação. Então, para isto foi que o templo físico foi criado. Para nada mais além disso. Sim, exceto uma ressalva para os que estão lá dentro, praticar, como diz o que o Senhor Jesus falou, uma tarefa que é a grande comissão, que é a obra máxima da igreja, é a evangelização. Para que os que não estão na presença do Senhor Jesus se venham para o Senhor Jesus também. É como se a igreja, o templo físico, fosse uma arca. E aí fazer de tudo para que esteja lá dentro e que venha parentes, familiares, alguém. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja orgânica é nós. Eu sou igreja. Você é igreja. Cada um é igreja. Mas aqui, o terceiro ponto, o apóstolo Paulo disse, a obra de cada um será provada. Ou seja, as verdades pelas quais, como diz, vive, ou o que está na mente, ou a prática de vida, ou como diz, se vive o evangelho puro e genuíno, ou se não vive, ou se, como diz, não quer saber de nada e diz, eu sou igreja, mas eu sou do meu jeito, e lá. O Senhor está dizendo, cada um vai ser provado. Pela sua própria obra, pela sua própria mente, por causa de sua própria conduta, vai ser provada. É assim. Então, quem erra não fica de graça. Aí tem gente que diz assim, eu errei, mas estou aqui, Deus não me puniu ainda. E eu digo assim, porque não chegou a tua hora. Mas tudo tem a hora do Senhor nosso Deus. E a igreja de Corinto tinha que se consertar. E o apóstolo Paulo, como diz, viu imoralidade. E ali, como diz, ele disse, eu vou fazer uma carta e já disse a vocês que não devem se associar com coisas e pessoas imorais. Como isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, os ladrões ou os idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas eu estou escrevendo a vocês que não devem associar-se com qualquer que dizendo irmão, ou seja, qualquer que diz que é crente, cristão, mas que é imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, como tais pessoas vocês não devem comer ou se associar. 1 Coríntios 5, do versículo 9 ao versículo 11, estava o apóstolo Paulo ainda falando dessa igreja, mas eu ainda estou mais só no capítulo 3 e já estou terminando. Então, como diz aqueles cristãos, por isso que eu falei aquele termo, que não há outro para, como diz, classificar essa igreja. E era do Senhor Jesus? Era. Mas e o candeeiro tinha azeite? Só Jesus, meu Deus do céu. Ah, Senhor. Vamos dizer que tinha um candeeiro, porque as virgens loucas tinham candeeiro, só não tinha azeite. É assim, não tinham vida com Deus. Tava tudo assim, tudo aluada, com a cabeça para cima. Porque tem gente que é assim, não. Esse povo fica falando que Jesus vai voltar, ele não vai voltar nem cedo. E eu digo, se eu fosse a você, eu não me assegurava tanto dessas coisas não, porque
O Senhor Jesus, na realidade, ele anda muito irado com a humanidade. Porque ele não tem demonstrado, como diz, ele não tem demonstrado assim tanta coisa para alegrar o coração das pessoas, não. Então observa a vida, observa o mundo, lê Mateus capítulo 24. Então é assim. Então, como diz, cada um vai ser provado, como ouro no fogo, como prata onde se deve tirar a escória, que é a sujeira e escória, do grego, significa imundície. Então, cada um vai ser provado. E imagine se alguns, que o apóstolo Paulo disse aqui, que tem, como diz, que o alicerce deles era ouro, prata, palha e feno. Se é ouro, como diz, aguenta o fogo sim, mas chega a derreter e a se fundir para ficar puro, com certeza. Se é prata também, leva fogo, mas leva menos, não queima. Mas tem que sair a impureza? Tem, a escória. Agora eu pergunto, se é palha ou se é madeira? Levar um pouquinho de fogo, minha filha. Minha gente, alastra tudo assim, queima tudo, acabou com tudo. O que significa isso? Ora, lembra-te dos dois fundamentos da vida, aquele que edifica a casa sobre a rocha e o que edifica a sua casa na areia, ou seja, aquele que constrói a sua vida em bons alicerces, em cima da graça de Deus, do Senhor Jesus Cristo, em cima, como diz, do que é bom, do que é viável, do que é honesto, do que é puro, do que é justo, do que é santo, do que é bom até para você pensar, para você ocupar sua mente. Então esse está fundamentando a sua vida, a sua casa, construindo na rocha. E o da areia? Ah, o da areia procura o atalho, meu filho, procura light, procura facilidade. Procura assim, nessa igreja aqui, tem divertimento ou não tem? Ah, é uma associação, vou ficar aqui. Oh, beleza, maravilha. E não adianta se ludibriar não, porque quem escutar e tiver nessa condição, eu já vou dizer a você que você já está ludibriado por vida ludibriada. Se quiser ficar irado, fique. Se, como diz, não quiser ouvir a palavra, fique. Mas um dia você verá que é a mais pura verdade. Imagina, construir uma casa de palha. Estou falando no âmbito espiritual. O que é palha, fogo de palha? O que é? Coisa que não tem alicerce. Como a fé efêmera. Que logo qualquer coisa se escandaliza. Por quê? Porque não tem raiz. É só movimento. É só emocionalismo. É só, como diz, como o povo aqui usa um termo, é só oriçar. É só movimento. Aí pronto, acabou. Se vem a aprovação, já disse que Deus não estava presente, já abandona Deus, já não sei para onde, diz, não, eu vou atrás de outra coisa mais fácil, aí uns se entrega a Satanás, porque Paulo entregava a Satanás, hoje em dia não. Como diz, o próprio povo se entrega, faz pacto, tudo, para ter o que quer. Aí depois diz assim, eu vou para o céu, vou para Jesus. Aí eu digo, olha, Jesus é que sabe dessas coisas, mas pelas tuas obras e pelo que está se vendo, não vai não. E se tu continuar se iludindo, continua se iludindo aí. O problema é teu. Agora, sabendo que ninguém vai para o inferno inocente e ninguém vai para o céu culpado. Último ponto. O apóstolo Paulo, ele enfatizava que aqueles cristãos viesse a ter consciência, viessem como diz, a servir o Senhor Jesus Cristo de verdade, viessem a buscar o Senhor, a sabedoria, como diz, e viessem a reconhecer que o dono da igreja e o fundamento dela é o Senhor Jesus, que não era Paulo, nem Pedro, nem Apolo. Todos eram cooperadores da obra, pessoas que foram levantados
por Deus, mas não eram donos da igreja nem tinham morrido por ninguém. Então, como diz, tinham que se despertar para que a vida não virasse um vitupério, para que não viesse, como diz, a fazer da vida do corpo que o Senhor deseja que o Espírito Santo habite, um instrumento de pecado, enfatizando a nudez, o mal, a sensualidade, a permissividade de incesto e outras coisas mais. A imoralidade de Corinto era grande, capítulo 5 fala mais sobre isso. Como diz, eles eram orgulhosos, eles permitiram que um deles lá tomasse conta da mulher do pai, ou seja, ficasse com a mulher que era do pai. Como diz, eram orgulhosos, eram inchados, eram aborrecidos, como diz, julgavam tudo e a todos, e o Senhor, como diz, aqui Paulo diz, capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 12, pois como haverá eu de julgar os que de fora da igreja? Não deve vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará e os de fora expulsem esse perverso do meio de vocês. Ou seja, Paulo estava falando, na realidade não era julgar aos outros, condenar, apontar, porque tem gente que faz isso. Pega, vai até em redes sociais, aí pega alguém, especifica a pessoa, fala o pecado e diz assim, estou falando doutrina. Aí eu digo assim, não, você não está falando doutrina, você está falando da vida dos outros. E acha que é doutrina? Eu sei por quê, por causa da espécie de erro. Mas não é assim que nos ensina o Senhor. No caso, a igreja de Corinto, eles tinham que olhar eles mesmos e olhar que aquele estava errado e que aquele fosse, como diz, chamado a atenção, ou se não quisesse estar ali, mas aquele mal tinha que sair. Então, como diz, o corpo não podia adoecer ou estar comprometido por causa de um. Então, de jeito nenhum. Vamos imaginar aqui, basta uma dor na unha e a pessoa, como diz, às vezes tem febre, fica com o corpo mole, como diz, aquilo fica incomodando, então era como um pecado desse daí, que eles tinham tolerado e todo mundo sabia. Então, como diz, nós somos vasos do Senhor, somos parte do edifício do Senhor nosso Deus, somos parte do povo do Senhor Deus. Mas como ele disse a Malaquias, lá em Malaquias, capítulo 3, porque na época os israelitas estavam dizendo assim, querem saber de uma coisa? É inútil servir a Deus, sabe por quê? Porque ele favorece aos ímpios, não é nós? Adianta a gente estar olhando os mandamentos dele, adianta nós estarmos fazendo as coisas que ele mandou fazer, porque os ímpios que são favorecidos e nós estamos aqui. E o Senhor vendo tudo isso. Aí o Senhor disse assim a eles, vocês estão dizendo que é inútil me servir? Vocês não observaram o quanto eu fiz com vocês e o quanto vocês pecaram, que eu disse para não fazer e vocês fizeram, e vocês ainda querem ter razão? Aí o Senhor disse, vocês mesmos verão a diferença dos que servem ao Senhor e daqueles que não servem ao Senhor. Assim também veremos a diferença do que é pregar a palavra de Deus e do que não é pregar a palavra de Deus. Porque tem gente que diz, não, mas isso aqui é pecado. Tem que se falar. Eu digo, sim, do pecado, mas não precisa falar o nome da pessoa, quem é. E às vezes até se vangloriar porque aquele caiu e não sabe que um ponto para o reino foi perdido e que está um ponto para Satanás ali. E não sabe que o que fala também peca em outras coisas e nem está vendo assim, mas fala e olha para os outros. Bem assim. Então, pregar a doutrina é pegar a Bíblia. Dizer, irmãos, a paz do Senhor, vamos ler.
O que a Bíblia diz que é pecado. O que o Senhor diz que é pecado. Mentira é pecado. Como diz, tomar o que é dos outros é pecado. Não adorar a Deus é pecado. Certas coisas que vocês gostam e querem é pecado. Tá aqui, ó, tá escrito. Aí é outra coisa. Aí a pessoa tá ouvindo a doutrina, a palavra, que doutrina é ensinamentos do Senhor nosso Deus. Não são apenas ensinamentos que o povo já olha assim com um jeito de que vai receber, como diz, exortações. Mas também são ensinamentos para nós termos bênção, salvação, para termos, como diz, uma vida mais plena, para termos, por exemplo, a Bíblia fala um versículo e diz: se quiser ter dias felizes, ou seja, dias melhores, refreia a sua língua do mal e não cometa engano. Se empenhe, busque pela paz e siga. É doutrina? Tá escrito. Olha a regra boa para a vida. Outra, Deuteronômio 11:26. O Senhor diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se vocês observarem minha palavra, derem ouvidos, praticar, como diz, amar o Senhor com todo o seu ser, seu coração, e ao próximo como a si mesmo, e tudo isso mais e tal. A maldição, se vocês fizerem o contrário. Pronto. É bênção ou não é para a vida? É. Aí dizem, o evangelho não é fácil. Aí o Senhor disse na palavra dele, sim, mas não é impossível a tal ponto de vocês dizerem, tem que atravessar o mar para eu pegar lá do outro lado, como é que vai ser? Ou então tá lá nas alturas, lá em cima, como é que eu vou pegar? Aí o Senhor disse, não, disponibilizei para vocês. Usei meus servos, meus profetas, minha palavra. Eu vim encarnado em forma de gente, ensinei a vocês, falei, como diz, dei a vocês o meu Espírito Santo. Como diz, os anjos estão à sua disposição, porque a Bíblia diz que os anjos andam ao redor daqueles que os temem, os livra. O Senhor promete caminho de paz, sim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Como diz, então, só Jesus. Então, o que é que eu quero mais da vida? Viver folgadamente e querer que Deus me abençoe? Não. Mas eu nem faço tudo isso aí, eu sou abençoada. Eu digo, por quê? Porque tem dinheiro? Por quê? Porque tem conquistas? Aí eu te pergunto, isso é tudo? Isso é tudo para você? É tudo que você se alegra? Então eu digo a você que você é muito desprovido das coisas boas da vida, do que o Senhor pode dar. Porque a melhor coisa nessa vida, eu vou dizer, é uma alma ser feliz e ter paz. Se sentir amada, amado. Como diz, ter aquela paz que o povo fala, que chama de espírito, mas é a alma. Isso, dinheiro não compra, nada compra, não se negocia, mas se pode obter, mas no Senhor Jesus. Então, como somos como igreja? Como é que nós estamos? Que o Senhor Jesus nos ajude e que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome dele, do Senhor Jesus. Amém.